Shalom, meus amigos. Agora faltam poucas horas para o início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel. E nessa minha última mensagem da semana, eu quero voltar a Noah. Afinal de contas, essa é a paraxá que vamos ler amanhã no Shabat. E Noah andava com Deus, ele era um tzadik, da geração de Tzadik Bedorotav. E ele foi escolhido junto com a sua família para perpetuar a história da existência humana em nosso planeta. Todos nós somos descendentes de Noah. Nós, judeus, descendemos de Shem, um dos seus 3 filhos. E nesse início de vídeo eu quero fazer uma pergunta a vocês. É ruim ser extremista? Ora, Noah vivia numa geração de pessoas más. A humanidade havia perdido completamente o padrão de moralidade aceitável e também havia deixado de praticar qualquer tipo de bondade. O ódio, a violência, o roubo, entre outros desvios de conduta haviam passado a ser o padrão daquela sociedade, até que veio o decreto de destruição do mundo através do dilúvio. Ora, Noah era um extremista, porque ele havia escolhido, agir de forma absolutamente distinta de toda a sociedade que o rodeava, da sociedade em que ele vivia. E foi graças a isso, o fato dele ter decidido não ser idólatra numa sociedade idólatra, o fato dele prosseguir com o seu amor para com a humanidade que o salvou. Foi isso que deu vida a ele e a sua família. O fato de que ele não seguiu o padrão médio da sociedade em que ele vivia. Portanto, o conceito de extremista, ele é um conceito absolutamente relativo, que pode nos servir muito bem para nós usarmos para criticar aquelas atitudes, comportamentos, opiniões com os quais nós não concordamos. Opiniões que não gostamos. Quem é extremista em Gaza? Numa sociedade em que promove o ódio contra o povo judeu, a violência e o terrorismo. O extremista em Gaza é aquele que defende o quê? A solução pacífica dos conflitos, que defende a paz. Aquele que se define como um pacifista, como um humanista, em Gaza é um extremista. Por quê? Porque ele vive no extremo dessa sociedade. Mas esse não é um debate meramente literário, esse não é um debate meramente intelectual. Por quê? Porque o que é central realmente para nós é essa mensagem que Noah está perpetuando, fazendo reverberar ao longo da história, que nós estabeleçamos a nossa escala de valores, não naquilo que é comum na sociedade em que vivemos. Noah olhou para a sociedade em que viu e não gostou do que viu, assim como Abraão Avino, que vivia numa sociedade idólatra e rejeitou o mundo em que ele estava inserido. Porque quase sempre o padrão aceito naquela sociedade, ou seja, em outras palavras, o senso comum é idiotizante, ele é ruim, ele não nos conduz por bons caminhos, ele é incorreto. As pessoas seguiam por aquilo que parece normal, que parece correto no mundo em que elas vivem. Mas acontece que os comportamentos, as opiniões e as atitudes que caracterizam o padrão de certas sociedades, elas estão absolutamente de costas viradas para as leis do Eterno. E aquilo que nós não aceitávamos no passado, nós possamos aceitar no presente. Se você vai fazer uma escolha política, em geral, você não seguir pelos extremos. Se você tem um partido de extrema esquerda e um de extrema direita, geralmente você vai pelo centro. Sociedades em circunstâncias normais fazem a escolha pelo meio, a maioria fica no meio. Basta ver os governos que nós temos na Europa hoje. Quase todos eles estão situados nesse espectro do centro, porque o ser humano tende a fazer suas escolhas a partir do senso médio, do caminho do meio. O Brasil vive uma situação muito estranha, O Brasil não vive uma circunstância normal da história do país, nós vivemos um momento de extremos. Se esse extremo é bom ou não, é algo a ser debatido. Mas é assim, também que o povo judeu se comporta no mundo. Numa sociedade em que a maioria dos judeus observantes, como aqui em Israel, o nível de observância e cumprimento da Torá é maior. Um judeu que vive na diáspora, quando ele muda para Israel, geralmente ele tem maiores chances de fazer o seu processo de techuvá, de fazer o seu retorno. Isso aconteceu comigo. E acontece por quê? Porque você é inserido numa sociedade que está num padrão de observância da Torá maior. Agora, se ele vive no Brasil, no qual a maioria esmagadora dos judeus não se parecem comigo e não vivem como eu, a tendência é eles o quê? Terem um nível de observância da Torá muito pequeno. Por quê? Porque eles consideram que
porque esse é o nível aceitável, normal, correto na sociedade em que eles vivem. É dessa forma que os judeus manifestam sua identidade judaica em boa parte do Brasil, dos Estados Unidos e também na Europa. Porque eles procuram se orientar por aquilo que é o padrão médio do judaísmo nesses países. Definitivamente o judaísmo na diáspora não se parece com o judeu ortodoxo. E os judeus brasileiros, por essa razão, buscam se situar exatamente entre os extremos, entre aquele judeu completamente afastado e o judeu completamente observante. Agora, nós não vamos encontrar esse padrão apenas na escolha de partidos, na política, ou no nível de observância religiosa que um judeu ou não judeu tem. Nós vamos encontrar isso em todos os aspectos, em todas as dimensões da existência humana. Se nós buscarmos na psicologia definir o que é normal ou anormal, nós vamos ter muita dificuldade em definir isso, porque esse é um conceito absolutamente relativo. O que é saudável, o que é um comportamento saudável e o que é um comportamento não saudável? Pode haver maior relatividade do que tentar definir normalidade ou anormalidade, segundo esse mundo que nós vivemos. Hoje aquilo que é considerado normal, até muito pouco tempo atrás, não era aceito. Por exemplo, a nudez. As pessoas iam assistir um jogo de futebol no estádio vestindo o homem, paletó, um chapéu. E hoje as pessoas vivem quase seminuas no Brasil. Por quê? Porque a nudez passou a ser aceita como um padrão reconhecido, legítimo, não há problema algum. Muitas coisas que hoje são tidas erradas, e existe muito pouca coisa que ainda é considerada errada no Brasil, assim como em todos os países, do continente americano, no futuro talvez sejam admitidas, sejam aceitas. Porque quando nós olhamos o que está acontecendo agora no mundo e olhamos no passado, nós vamos ver que aquilo que no passado não era legitimado culturalmente, passou a ser. Por quê? Porque o mundo não aceita um padrão de moralidade absoluta. Tudo é móvel, tudo é flexível. E tudo se ajusta de acordo com as nossas necessidades, com os nossos desejos, com os nossos interesses. Esse é o nogórdio das nossas existências. Nós não podemos fazer as nossas escolhas pelo padrão médio. O senso comum é idiotizante, como eu disse antes. Ele nos conduz por maus caminhos. Nós não devemos aceitar as coisas só porque na sociedade em que nós vivemos isso é aceito, e assim foi Noa. Ele não aceitou, e esse é o mérito que deu a ele, essa posição de tzadik, de justo, na sua geração, e foi essa a razão pela qual ele foi escolhido. Davi foi escolhido para ser o grande rei de Israel, assim como Shaul também havia sido. Todas as escolhas que o Eterno faz, ele busca quem? Aqueles que preservam a humildade, aqueles que reconhecem a sua fé completa no Criador, aqueles que preservam os valores contidos na Torá. Portanto, a nudez não pode ser aceita hoje, mesmo que as pessoas vão no Rio de Janeiro, que é a minha cidade de origem, a praia seminus, que elas andem, trabalhem seminus. Isso evidentemente não pode ser aceito por nós. Nós não devemos aceitar isso. Nós não devemos ceder moralmente só para podermos viver melhor no mundo em que nós vivemos, na sociedade que nos rodeia. Nossa geração está cada vez mais parecida com a geração pré-diluviana. Na geração pré-diluviana, o roubo era tido como algo normal. E no Brasil, assim como na maior parte dos países do mundo, a corrupção, que é uma forma de roubo, é considerada como absolutamente normal. Uma pessoa que praticasse violência na sociedade de Noa era tido como normal. Que praticasse roubo era tido como normal. Em sua geração, ódio, violência, roubo, idolatria, assassinato, era algo absolutamente aceito, era um padrão normal. Mas Noa, como eu disse no início, ele estabeleceu uma conduta absolutamente distinta de toda a sociedade que o rodeava. Noa era o tzadik da geração, e nesse aspecto ele se parecia muito com Abraão Avino. A maioria dos comentaristas procura estabelecer uma comparação entre os dois para dizer que Abraão foi muito mais além, ele amou muito mais a humanidade do que Noa. Isso pode ser verdade, eu até concordo com essa ideia, mas Noa e Abraão são muito parecidos, porque ambos lutaram contra a idolatria, porque ambos viviam numa sociedade cujo padrão médio era muito rebaixado. Moralmente eles tiveram que sair de sua casa. Abraão saiu de sua casa e veio para Canaã, guiado por Hashem, e Noa saiu do seu mundo.
e reconstruiu, refundou o mundo. Por quê? Porque sua escala de valores era absoluta. Eles não haviam recebido a Torá. Tanto Abraão, Avino como Noé viveram antes do Matan Torá, mas eles se orientavam pelos princípios da Torá, pelas leis noéticas. E se você fizer o mesmo, quando a tormenta chegar na sua vida, como chegou na vida de Noé, você vai entrar na arca e você vai ser salvo, meu amigo. Shabbat Shalom.